Eu vou te apresentar agora a nossa entrevistada de hoje, a doutora Tatiana Moura, que é cirurgia plástica e vai responder então todas as nossas dúvidas sobre procedimento estético. Quando pode fazer, quando pode ser numa clínica, quando tem que ter um centro cirúrgico, quando não é indicado, quais os riscos, benefícios. Doutora, bem-vinda, bom dia. Obrigada pelo convite. Bom dia para todos que estão acompanhando a gente. Eu estou à disposição de vocês para esclarecer tudo que for possível. Tá certo, doutora. Eu vou começar mostrando um vídeo e avisando que a gente está ao vivo, né? No canal do YouTube Band Jornalismo neste momento e também no Facebook Band Jornalismo e Band News TV. Escolhe a sua plataforma, compartilha com os amigos, nos acompanhe e vai contando aí também a sua história, mandando a sua pergunta. A sua dúvida você também pode mandar pra gente através do nosso WhatsApp. O prefixo é 11 999 589588, tá? Então escolha se você quer mandar a sua pergunta pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Facebook e também vai nos acompanhando. Eu vou mostrar agora o vídeo da Renata Marques. Ela é representante de joias. Ela fez uma cirurgia, não teve um final aí tão trágico quanto a da Liliane, mas ela teve um probleminha. E no final ela tem uma pergunta para você, doutora. Vamos ver. Olá, há uns 3 anos atrás fiz um procedimento cirúrgico, fiz prótese mamária e tive uma experiência um pouco ruim. Depois de um ano e meio mais ou menos da cirurgia, eu fui fazer um exame, né? Uma ultrassonografia mamária e descobri que as minhas próteses, eu estava com uma por cima do músculo e uma por baixo do músculo. E a médica, a qual fez o exame, achou estranho e me perguntou: você sabe o porquê que você está dessa forma? E eu fiquei sem saber. Aí eu venho, doutora, e faço a pergunta assim: qual o procedimento, o que nós devemos fazer para ter um resultado mais eficaz nesse sentido? E aí, doutora, o que ela pode fazer? Se é que existe o que fazer, né? Não, então, na verdade, o questionamento dela foi a posição da prótese, né? Que ela fez um exame de imagem de rotina e viu que a prótese está em posições diferentes, mas assim, ela não disse se isso afetou o resultado dela, né? Se ela tem a mama está diferente uma da outra por questão da posição da prótese. Então, se isso foi visto apenas num exame de imagem, eu acredito que o resultado não esteja sendo comprometido, né? Realmente não dá para entender porque foi colocado em posições diferentes, isso não é o comum. O comum é a gente escolher um plano para colocar, ou vai colocar submuscular, ou vai colocar subfacial ou subglandular, e isso ser mantido dos dois lados, né? Então é um questionamento que ela devia fazer para o cirurgião que operou, por que foi feito dessa forma, ou talvez até repetir o exame para ver se também não é um erro de exame, né? Que também isso é possível. Agora, hoje em dia, doutora, ainda tem que trocar as próteses de tempo em tempo? Como é que funciona? Não, a gente tem que trocar a prótese quando a paciente tem contratura de cápsula. Então, o que é a contratura de cápsula? A gente coloca a prótese de mama e vai, ao longo do tempo, formando uma cicatriz em volta dessa prótese. Isso é comum, isso é esperado, não só na prótese de mama, como qualquer outro corpo estranho que a gente coloca no nosso organismo, uma prótese de quadril, de joelho, enfim, uma endoprótese vascular, por exemplo. Então, todos os corpos estranhos que é colocado no nosso organismo vai formar uma cicatriz em volta desse material. Ao longo do tempo, essa cicatriz vai contraindo e vai deformando esse material. No caso de uma prótese de quadril, por exemplo, não vai ter problema nenhum, porque a prótese é feita do material rígido. Mas no caso da prótese de mama, a prótese vai ficar deformada, então ela vai ficar contraída dentro dessa cápsula, ela vai ficar apertada, então a tendência é a mama ficar menor e endurecida. Em alguns casos, isso tem uma classificação, que chama a classificação de Baker, essa contratura de cápsula, né, Baker 1, 2, 3 e 4. O Baker 4 é quando o paciente tem a contratura acompanhada de dor. Então, isso é mais raro, porque normalmente os pacientes acabam trocando antes, quando está no Baker 3, que é com uma deformidade né, da prótese estar contraída, a mama mais endurecida e menor
isso já leva uma queixa da paciente. Então, a gente costuma fazer essa troca antes de vir o estágio de dor. Entendi. Em questão de tempo, não tem um tempo falar. certo, né? Antigamente falava assim, com 10 anos tem que trocar. Hoje em dia a gente fala assim, você tem que trocar quando você tiver contratura de cápsula, que pode ser com 8, pode ser com 10, com 12, com 15, né? Isso varia de paciente para paciente, varia da qualidade da prótese, né? Varia da técnica cirúrgica, então são vários fatores, mas tem que trocar quando tiver contratura de cápsula ou quando a paciente tiver um desejo, por exemplo, de aumentar a prótese ou de ficar sem a prótese, que é o explante, né? E o bom é sempre conversando com o médico, né? Porque é assim que você vai saber qualquer sintomas, ou ele possa fazer também algum exame em você, ele que fez a cirurgia, pode saber qual é o melhor momento. Deixa eu dar as boas-vindas aqui, tem a Gerlândia Rodrigues nos assistindo pelo Facebook, mandando bom dia. A gente tem o Ademir Ribeiro também, a Neuza Butica, o Sérgio Araújo, o Geoneide Barbosa, que está falando de Ribeiro Gonçalves, Piauí. Tem o Firmino Canedo, desculpa, dizendo que ele está falando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente tem Esther Borges também falando de Itaqui, também do Rio Grande do Sul. Então tem várias pessoas de vários cantos aqui do país. Podem continuar com a gente está online pelo Facebook, Band Jornalismo e Band News TV, pelo canal do YouTube também, Band Jornalismo. E a gente tem a pergunta agora para você, doutora Tatiana, da Rebeca. Ela pergunta: qual o tipo de cirurgia que tem mais risco de morte? Tipo de cirurgia estética. Olha, os fatores de risco são múltiplos, não é uma cirurgia, um tipo de cirurgia que leva a maior risco, né? Então, os riscos aumentam quando a gente aumenta o tempo cirúrgico, então muitas associações aumentam o risco, quando o paciente não está clinicamente saudável, quando esses procedimentos profissionais não formados em cirurgia plástica, então o que a gente vê hoje em dia é muito profissional, mesmo médico, mas não cirurgião plástico, realizando cirurgias de lipoaspiração de papada, de bichectomia. Então, isso já tem estudos provando que aumenta o risco de ações, né, quando não tem uma formação adequada. Se a perda sanguínea é elevada, isso tem a ver com o tempo cirúrgico, tem a ver com associações de cirurgia, se a cirurgia não é realizada num ambiente hospitalar. Então, não é assim, a cirurgia plástica em si, se a gente for falar a mamoplastia, a abdominoplastia, a lipoaspiração, a prótese de mama, a ritidoplastia, em si os riscos são muito baixos. Se você pensar que o risco de uma lipoaspiração, por exemplo, é de 0,01, é um risco muito baixo se você for comparar com outras especialidades cirúrgicas da medicina, tipo urologia, a gastroenterologia, a cardiologia, cirurgia cardíaca, cirurgia neurológica, tem os riscos muito maiores. Mas o que acontece na plástica? Existe muita associação, passando de 6 horas de cirurgia, muitas vezes profissionais não habilitados, em locais inadequados, em pacientes muitas vezes que não seriam candidatos a uma cirurgia, né, com anemia crônica ou com algum problema de saúde. Então, o que eu acho é que, como a cirurgia plástica não tem uma receita, não é como, assim, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, que você vai fazer uma revascularização, você tem que cortar assim, dar ponto assim, então, varia muito. Então, por exemplo, a gente tem uma orientação de não passar na lipoaspiração, de não lipar mais que 7% do peso do paciente. Isso é uma coisa de bom senso do cirurgião. Se ele lipar 8%, 10%, 15%, ele está fazendo uma lipoaspiração da mesma forma. Ele não está acompanhando a orientação de segurança. Então, por exemplo, se você faz uma cirurgia e você não usa os materiais para prevenção de trombose, né, que é a meia antitrombo, a perneira de compressão intermitente, o anticoagulante no pós-operatório, então você também está aumentando o risco. Então não são os riscos inerentes ao procedimento, mas sim um conjunto de fatores que são decisivos para esse risco cirúrgico.
Pois é, e também que é muito importante, né, doutora, fazer esses exames antes, né? O próprio médico tem que fazer exame de pressão, tem que saber o histórico médico do paciente para fazer isso. E é por isso que tanto falam vocês de lugares adequados, né? Caso dê alguma complicação, de você ter um médico ali por perto, um centro cirúrgico ali por perto, o equipamento necessário ali por perto. Quando a gente fala de problemas em procedimentos estéticos, a gente acaba lembrando na hora da André Surá, né? A gente tem as fotos dela, são bem fortes ali, mas eu botei para servir aí para todo mundo lembrar. É um dos casos mais conhecidos aqui no Brasil. Ela quase morreu depois da aplicação de um hidrogel nas coxas. Olha as imagens dela. Depois disso ela falou que nunca mais ia fazer procedimento estético, ela já tinha feito outros. Então, olha a situação que ela ficou, né, gente? E a gente tem aí tudo isso porque ela queria um quadril ainda melhor, mais perfeito, mais avantajado. Também trabalhava com isso na época, com a sua aparência e tal. A gente tem agora o vídeo da Natália Diniz. Ela é estudante. E ela faz uma pergunta que é muito importante para você, doutora, sobre as recomendações médicas. Por exemplo, o caso aí da André Surá, outros casos que você estava falando, né? Como é que funcionam? Vamos ver a pergunta dela para você. Oi, eu sou a Natália Diniz e a minha dúvida é o seguinte. Atualmente, os médicos nas consultas passam isso para o paciente de o que pode acontecer se der errado, quais são os riscos. Eles passam isso para os pacientes terem essa noção ou não? Obrigada. E aí, doutora? Então, Natália, eu espero que sim, né? Porque isso é uma conduta médica. Eu espero que tudo isso seja conversado por todos os profissionais sérios. Assim, é o mínimo que possa ser feito, não só de risco grave, né, como o risco de morte, mas como todos os riscos envolvidos, até no final de todo o processo, o paciente não estar satisfeita. Uhum. Isso também é um risco, né? Então, a gente tem riscos menores, como infecção, hematoma, sangramento, necrose de pele, fibrose, cicatriz hipertrófica, queloide. São várias coisas que podem acontecer ao longo desse processo, que são não tão graves quanto o que aconteceu com a influenza. Mas tudo isso tem que ser explicado, né? Então, a gente, termos de consentimento, a gente tem vídeos excessivos, a gente reforça, mas é uma coisa que tem estudos mostrando que os pacientes não absorvem tudo o que é dito numa consulta, que absorvem menos de 60% do que é dito. Então, a gente precisa falar mais de uma vez. Uhum. A gente fala na primeira consulta, a gente fala na consulta de retorno com os exames, a gente fala mais perto da cirurgia, né? Isso tem que ser reforçado mais de uma vez, a gente dá escrito para o paciente ler. Então, eu costumo falar para as minhas pacientes, assim, olha, o risco é esse, é baixo, se você está no todo, você está saudável, a gente vai operar no hospital, com uma equipe preparada. Eu assumindo junto com você esses pequenos riscos. Vamos juntas? A maioria quer fazer e graças a Deus os riscos são muito baixos mesmo. Inclusive, a pergunta que a Bruna de Souza nos mandou é a seguinte: se o médico cirurgião plástico, se ele pode contraindicar uma cirurgia, mesmo quando a realização for desejo do paciente? Ele não só pode, como deve, né? Essa cura que você citou já pelo corpo perfeito, por querer os mínimos detalhes, isso não é de agora que a gente tem rede social, né? A gente vê antigamente que usava espartilho, as mulheres eram torturadas pelo espartilho para ter uma cintura fina, mulheres na China que tinham os pés fraturados para caber menores. Então isso é um problema da sociedade, né? Não é de agora. O que eu acho que mudou com as influencers isso tá muito na mão toda hora e olha e acha que é possível porque eu sigo tantas pessoas e tantas pessoas têm um corpo assim. Então, quando alguma paciente me procura com uma foto de internet e fala, eu quero ficar assim, eu sempre questiono. Primeiro, essa foto pode ter Photoshop. Segundo, você tem a idade dessa menina? Você tem a genética dessa menina? Você se esforça
fazendo atividade física e alimentação que essa menina faz, ela já teve filhos como você, ela tem o seu biotipo, então assim, a gente tem que colocar o paciente também dentro da realidade dele e lembrar para ele que talvez o sacrifício que aquela pessoa faça para ter aquele corpo não é o sacrifício que ele está a fim de fazer. Porque essa pessoa também não faz só plástica, ela faz plástica, faz dieta, faz academia, faz suplementação, faz milhões de coisas e muitas vezes só faz isso o dia inteiro. Então, é isso que essa pessoa quer, essa vida que ela quer para ter aquele corpo. Então, é isso que a gente tem que questionar, né? Que não é só... Às vezes as pessoas falam assim, mas o cirurgião aceitou fazer. Eu contraindico quando eu acho que não vai ter benefício, que só vai ter risco. Então, muitas vezes, uma pessoa já tá magrinha e quer fazer mais uma lipinho para dar uma torneadinha, sabe, quando é tudo muito inho, e fala assim, não, mas isso não vale o risco, porque o seu risco não é nenhum, entendeu? Então, assim, o custo-benefício aqui tá ruim, então nós não vamos fazer, né? Agora, tem muita gente questionando, aquela pessoa já é magra e fez lipo. Sinceramente, a lipo que vai ficar mais bonita é na pessoa magra, que é a pessoa que a gente vai só dar um torno melhor. Então tem um pouquinho de culote, um pouquinho de barriga. Não que a gente não possa fazer lipo numa pessoa que não é magra, a gente também faz. Mas eu digo assim, às vezes, existe indicação sim de lipo em pessoa magra. Então uma coisa que eu gosto de falar é que a lipoaspiração ela foi inventada lipomas, ou seja, tumores de glândula subcutânea. Isso foi evoluindo primeiramente para as cirurgias, para as gorduras localizadas, então que eram pessoas com culote grande ou flanco, né, muito avançado, desproporcional ao corpo da pessoa, e aí foi evoluindo para a gente deixar o subcutâneo como um todo mais magro, né, não só limpar onde tinha gordura localizada, mas limpar o segmento inteiro, até para lipo 3D, que se faz um desenho na gordura, mimetizando a musculatura. Então, essa é a evolução da lipoaspiração, mas é tudo lipoaspiração, né? Então, cada cirurgião vai escolher o que ele acha melhor para aquela paciente ou o que ele acha que vai ter menos risco e o melhor resultado. E também que a gente tem que lembrar é justamente o comentário que a Helena Santos acabou de mandar pra gente pelo YouTube. Cada um é único, né? Como você estava falando, não adianta vir com uma foto ali de uma pessoa completamente diferente da outra, gente. Aí não tem como a gente querer, vai ter que, mesmo nascendo de novo, não vai ser igual a outra pessoa. Você vai nascer você e aquela outra pessoa vai ser ela e ponto final. A gente pode tentar melhorar ou mudar o que a gente tem, mas não adianta, a gente pode até se espelhar em outra pessoa, mas não querer ser igual e diferente da gente mesmo. A gente tem a Lúcia Helena Florencio, ela é agente de trânsito. Ela também fez uma cirurgia. É bom a gente lembrar, né, doutora, que isso mexe muito com a vaidade, a gente sabe. Então, quando a pessoa coloca na cabeça, aí vai tirar que não pode ser assim. Mas a Lúcia Helena, ela deu tudo certo com a dela. Mas ela tem uma pergunta para você também, doutora. Vamos ver. Oi, meu nome é Lúcia, eu tenho 46 anos e eu vim aqui contar para vocês um pouco da minha experiência com a cirurgia plástica. Bom, desde bem novinha, eu sempre procurei ter uma vida saudável. Sempre pratiquei esporte, sempre cuidei da alimentação. Porém, de um tempo pra cá, algumas partes do meu corpo começaram a me incomodar. Acho que foi devido à idade. Então, por mais que eu apertasse mais na dieta, fizesse mais exercício físico, eu não estava vendo resultado. Então, foi aí que eu resolvi procurar um cirurgião plástico. Depois de muita pesquisa e depois de encontrar um profissional de confiança, competente, bem profissional, eu resolvi fazer os meus procedimentos. E quero falar que deu muito certo. Eu fiquei muito feliz. O resultado ficou muito satisfatório. A minha autoestima melhorou bastante. Me deu até mais vontade de cuidar mais ainda da saúde, de fazer mais dieta, de fazer mais exercício. Isso só me fez bem, pode ter certeza. Aproveitando, eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Doutora, a partir de quantas horas dentro de um centro cirúrgico
o paciente começa a correr mais risco? Obrigada. É bom isso que você falou, né, que ela falou também, né, doutora Lucelena, a pergunta dela, porque é o que você falou, né, quanto mais tempo você passa, talvez você pode estar correndo mais risco, né? Então, olha que coisa legal, né, que a Lúcia falou, que ela sempre fez atividade física e sempre cuidou da alimentação. Então, essa é uma paciente ideal, né, é uma paciente que se cuida e que a cirurgia plástica vai ser um retoque, né, não vai ser assim, porque ela teve filhos e tudo mais, então ela vai ter ali uma soma, né, de uma escolha de vida dela, da vida toda. E que legal, né, que ela fala que ela ficou mais motivada a se cuidar ainda mais depois da cirurgia plástica, então é isso que é legal para a gente ouvir. Em relação ao tempo que ela perguntou, existem estudos mostrando que a partir de 6 horas de cirurgia, não cirurgia plástica, qualquer cirurgia, o risco cirúrgico vai aumentando e passa a ser exponencial a partir da 6ª hora. Então, eu procuro sempre estar dentro desse período de cirurgia. É claro que na cirurgia plástica a gente pode, em geral, na cirurgia estética, escolher isso, né, não passar desse tempo, mas muitas vezes numa cirurgia reparadora, uma cirurgia plástica reparadora, pode levar mais tempo e não tem como diminuir esse tempo cirúrgico. Então, é um risco que muitas vezes a gente tem que assumir, né? Fora isso, existem tabelas, scores de risco que a gente vai preenchendo além do tempo cirúrgico, né? O peso do paciente, a idade, comorbidades como tabagismo, hipertensão, diabetes, a Covid, né? Que está entrando nisso aí como um fator de aumento de trombos. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração para expor para o paciente o risco que ele está correndo. A gente preparou uma arte aqui para mostrar para vocês, porque na verdade, gente, o Brasil é o país com o maior número de tratamentos de cirurgias plásticas estéticas no mundo. Olha só os dados que a gente tem aí, que vai mostrar agora para vocês. Os dados são de 2018, porque são os últimos dados aí que saíram da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética. Foram quase 1,5 milhão de procedimentos neste ano 2018, tá? Aí, claro, também ano passado a gente teve pandemia, imagino que tenha baixado muito, mas não por vontade, mas por conta aí, né, do contexto que a gente está vivendo. Entre as cirurgias mais procuradas estão essas que a gente botou aí na tela para você. Prótese de silicone, que inclusive a gente já teve personagem falando por aqui, lipoaspiração de alta definição, que é uma novidade agora, 3D, blefaroplastia, não sabia o que era, fui procurar, é aquela cirurgia que remove pele e bolsas de gordura das pálpebras, aqui no rosto, em cima do olho, e também o lifting facial. Então, todo mundo está querendo melhorar a estética completa, né? Não é só lá para baixo, é aqui no rosto também. As mulheres ainda são as que buscam mais essas melhorias aí, mas os homens também estão cada vez mais vaidosos, inclusive ao ponto de chegarem aí em cirurgia plástica também. A gente tem a pergunta agora, doutora, da Juliana Campos, que ela pergunta quais são os riscos dessas que são as cirurgias aí mais feitas e mais procuradas pelo brasileiro. Olá, meu nome é Catarina Najib, Opa. Eu tenho 18 anos e a minha pergunta é: se você acredita que o Instagram ou as outras redes sociais são responsáveis por a gente ter tido um aumento tão relevante de cirurgias plásticas entre adolescentes de 13 e 18 anos? Então, calma aí, vamos aí, doutora, de novo, que rodou o vídeo antes. Então, esquece esse vídeo aí. Vamos fazer a pergunta primeiro relacionada à arte lá. Da pergunta da Juliana Campos. Quais são os riscos dessas cirurgias que a gente mostrou para vocês, que é a lipoaspiração, prótese de silicone, lipoaspiração de alta definição, e essa que remove também aqui a bolsinha, né, de cima das pálpebras, lifting facial. Quais são os riscos dessas cirurgias que são as mais procuradas pelos brasileiros? Bom, essa resposta é longa, porque são várias cirurgias. Mas assim, começando pelo risco geral de qualquer cirurgia, não só plástica, que é infecção, hematoma, reação anafilática aos anestésicos, complicações anestésicas, isso é qualquer cirurgia, ortopédica, qualquer uma, tá? Sendo mais específico, por exemplo, a prótese de mama,
Nas primeiras 48 horas pode ter hematoma, infecção até uns 14 dias em geral, depois pode ter estrias, queloide, e eu gosto de ressaltar que no final do processo a paciente pode achar que ficou pequeno ou grande, porque essa avaliação é subjetiva, né? A gente tenta, às vezes, com molde tal, mas o que o paciente deseja é algo que às vezes ela também não consegue expressar tão claramente. Outra coisa que pode acontecer se tiver estria, exemplo, pode ter uma pitose mamária, né? Dependendo também do tamanho da prótese. E mais tardiamente, e também muito raramente, a gente pode ter uma síndrome que chama ásia, que é uma síndrome autoimune relacionado a não só a prótese de silicone, mas qualquer outro corpo estranho, em que o paciente começa a desenvolver alguns anticorpos e começa a ter dores nas articulações, em geral, né? Tem outras apresentações, mas essa é a mais comum, mas lembrando que é extremamente raro. E o linfoma de células gigantes, que ficou mais em voga nos últimos anos, que é um linfoma relacionado à cápsula da prótese. Não é um câncer de mama, mas é um linfoma, que é um câncer das células dos linfócitos, e está relacionado com a presença da da cápsula da prótese de mama, né? Isso também é raro, ele tem uma evolução benigna, né? Benigna a gente diz, tira a prótese, tira a cápsula, faz o tratamento, o índice de mortalidade é muito baixo, tá? Então, isso são as complicações possíveis de prótese. De lipoaspiração, eu vou falar das duas juntas, né? Que você separou em lipoaspiração e lipoaspiração de alta definição. Quanto mais você lipoaspirar, mais fino deixar o tecido, mais risco tem. Do que? De fibrose, ondulações, necrose de pele. Isso são riscos específicos da lipo, tá? Então, qualquer que faz uma lipoaspiração ou que faz várias lipos, né, vários procedimentos, vai ter mais chance de ter irregularidade, fibrose e necrose de pele. Outra coisa que pode acontecer é quando não está muito bem indicada a lipo isolada e o paciente ficar com uma flacidez importante de pele, né? Às vezes a gente tem que associar, por exemplo, uma abdominoplastia na barriga para poder não ter flacidez, né? Outros riscos são riscos cirúrgicos mesmo, como a embolia pulmonar, trombose nas veias profundas da perna, evoluir para um tromboembolismo pulmonar, isso são riscos cirúrgicos, tá? Eu gosto de salientar que às vezes o paciente fala assim, a pessoa fez lipo e teve trombose. Isso não é um risco da lipo, é um risco da cirurgia, tá? De cirurgias, né? Cirurgias longas ou cirurgias que expoliam muito o paciente. Porque eu gosto de fazer uma analogia para as pessoas entenderem. A lipoaspiração, se você lipa muitas áreas do corpo, o nosso organismo vai entender como se fosse um grande queimado. Então, vai liberar muito fator inflamatório, que é como para o nosso cérebro, a gente foi agredido no corpo, né, em todas as áreas que foram lipadas. Então, essa chuva de mediadores inflamatórios que o nosso organismo vai lançar, aumenta o risco de trombose, aumenta o risco de uma síndrome inflamatória. Então, a gente também tem que, né, falar para o paciente, olha, não dá para limpar braço, coxa, barriga, costas, rosto e tudo. Então, a gente tem que fracionar também, respeitando aquele 7% que eu já falei. Da blefaroplastia, o maior risco é se a gente retirar mais pele do que seria possível, e o paciente evolui com ectrópio, que é quando a borda palpebral não está alinhada com o globo ocular. Isso tem como corrigir cirurgicamente, também depois, mas é um risco. Um risco inerente ao procedimento, que não é um risco que o cirurgião pode controlar, é o risco de evoluir com olho seco, né, com a síndrome do olho seco após a blefaroplastia. A maioria desses pacientes que evoluem com olho seco, eles já teriam olho seco, ou tem casos na família de olho seco, e a cirurgia acelera esse processo. Do lifting facial, a gente tem o risco de necrose, né, porque a gente descola toda a pele, todo o pescoço, só mantendo aqui, descola tudo.
Então, por exemplo, um paciente que que fuma, tem 30% de chance de ter complicação de necrose de pele. Existe o risco de lesão do nervo facial, que faz a mímica, que faz o bico, pisca, né? Existe esse risco descrito. Risco de hematoma, risco de assimetria. Então, tudo isso tem que ser conversado com o paciente, exposto, e a paciente escolher. A minha condição atual me incomoda tanto a ponto de eu assumir esses riscos, mesmo sendo pequenos, porque eles nunca vão ser zero. Deixa eu chamar agora de novo, então, o vídeo da Catarina, porque a Catarina fala justamente das redes sociais. E logo depois do vídeo dela e da pergunta dela, eu quero mostrar um vídeo aqui pra gente encerrar esse papo também. Vamos mostrar o vídeo dela agora com a pergunta. Olá, meu nome é Catarina Najib, eu tenho 18 anos e a minha pergunta é: se você acredita que o Instagram ou as outras redes sociais são responsáveis por a gente ter tido um aumento tão relevante de cirurgias plásticas entre adolescentes de 13 e 18 anos? Eu quero, antes de você responder essa pergunta, doutora, te mostrar um trechinho que a gente pegou de uma série Years and Years, que eu não sei se vocês viram, e se vocês não viram, vejam, por favor. Porque tem uma personagem que é uma jovem, essa série passa como se fosse lá em 2020, e essa aí. E é muito engraçado porque ela passa a série inteira buscando filtros do Instagram para colocar nela na vida real, como se em 2020 isso tivesse sendo possível. Ela fica dessa forma e assim ela mostra, inclusive, as expressões dela. Ela, nesse momento, ela está numa conversa com os pais para dizer o quanto ela nunca se sente bem e confortável sem esses filtros. Esses filtros, as pessoas querendo trazer para a vida real, ainda pelo menos não é uma realidade como na série lá em 2020, doutora. Isso pode estar realmente influenciando no número de jovens que hoje faz procedimentos e cirurgias estéticas? Olha, eu acho que influencia sim, mas eu acho que tem algo atrás disso que o que também as redes sociais colaboram, que é a solidão dessas pessoas, o isolamento de adolescentes que não fazem mais esporte, não têm mais uma vida social muito ativa como a gente tinha antes, de sair na rua, de brincar, de ter um grupo. Eu acho que tem muito... o buraco é mais embaixo, entendeu? No sentido de que os filtros, eles chegam ali, nossa, eu gostaria de ser assim. Só que a hora que, se ele chega num cirurgião plástico e fala assim, ser assim, a gente fala, vou fazer. Vai ficar assim. Ele dali a um tempo vai vir com outra queixa. Porque é uma falta de base de aceitação. Não é, a pessoa ela não se aceita de jeito nenhum. Então, é difícil. E a gente pesca isso na conversa, né? Então, se eu melhorar seu nariz, você vai gostar da sua boca? Porque no filtro que você coloca, a sua boca é maior também. No filtro que você coloca, o olho também é maior. Isso não dá pra gente fazer. Você vai ficar feliz só mudando o nariz? Você vai ficar fazendo preenchimento labial? Então, eu acho que a questão é mais complexa do que... eu acho que aumentar os procedimentos estéticos em adolescentes é uma consequência, né, disso tudo. E é muito triste, né? Porque, às vezes, a gente... Eu não estou dizendo... Assim, óbvio que tem adolescentes que precisam da cirurgia, que tem um desvio ali harmônico muito importante, um nariz muito grande, uma mama muito grande, né? Uma menina de 15 anos que usa um sutiã 50, 52, 54, né? Essa pessoa ela precisa da cirurgia. Então a gente também não pode ir para o outro oposto e falar assim, adolescente não pode ser operado. A gente tem que ter bom senso, né? E eu, particularmente, quando algum paciente seja adolescente ou adulto, que chega com esse papo de filtro, porque eu só fico bem desse lado, eu falo, olha, eu não vou operar a sua foto, eu vou operar a pessoa que é 3D, que não tem filtro, e é essa pessoa que você tem que aceitar, e não aquela da foto, né? A da foto não existe, a da foto não me interessa. Então, muitas vezes a gente consegue, às vezes até contraindicar procedimentos, quando você vê que a busca ali está além dos limites do que a gente pode oferecer.
E, inclusive, a pergunta da Marcela Ribeiro é essa, se existe alguma idade mais apropriada para se fazer cirurgia plástica. Então, depende da cirurgia. Então, por exemplo, as cirurgias de face, a gente tem que esperar o término do crescimento da face, que nas meninas é em torno de 16 anos e nos meninos em torno de 18 anos. Então, assim, fazer uma rinoplastia numa pessoa de 14 anos não deve ser feito, porque vai alterar o crescimento dos outros ossos da face. A mama, a gente tende a esperar 4 anos após a menarca, ou seja, a menina menstruou com 11 anos, e ela tem a mama muito grande ou muito caída e ela quer mexer. A gente tem que esperar pelo menos 4 anos depois dessa data da idade da menstruação. Outras cirurgias não são muito procuradas pelo público adolescente, então é mais lipo, mama, nariz, né, orelha. Por exemplo, a orelha é importante, que a gente pode operar a orelha a partir de 7 anos de idade, né, que é a idade em que a relação entre a orelha e o crânio já está a relação do adulto. O bebezinho, ele tem a orelha maior em relação à cabeça. Então, a gente também faz cirurgia plástica estética em criança, né? Não tem por que a gente esperar essa pessoa ter 15, 20 anos para corrigir uma orelha abano. O que a gente tem que esperar é que a queixa seja da criança e não da família. Então, se a criança se queixa, a gente conversa, vê se ela topa fazer todo o pós-operatório, se ela está ali engajada nessas restrições que ela vai ter, e se tiver e a gente perceber que ela está motivada e que é uma queixa dela e não da família, a gente indica fazer autoplastia a partir dos 7 anos de idade. Então, orelha a partir de 7, nariz, ou cirurgias da face, queixo, enfim, no término do crescimento da face, mama, 4 anos mais ou menos após a menarca, e a lipoaspiração, o ideal é realmente ser maior de idade, até porque a gente tem que conversar e ver se essa queixa é compatível, né, com o que a cirurgia pode oferecer, e se faz atividade física, dieta, enfim, para a gente poder, ou se é uma gordura localizada, a gente tem adolescentes que têm um culote muito grande, então aí tem que ser visto cada caso a caso. Do que realmente ela quer mexer, tem que ver todos os cuidados para isso, tem que escutar os profissionais para isso, isso é muito importante, né? Às vezes o paciente quer alguma coisa de qualquer jeito, o médico está dizendo que não e vai procurando até encontrar alguém que faça, e aí a gente pode ter um risco muito grande, né? Mas aí também fazer todos os exames, procurar aí os profissionais responsáveis, mas eu sempre acho que o tentar se aceitar em primeiro lugar. Doutora, muito obrigada pela sua participação por aqui, viu? Até a próxima, bom fim de semana. Obrigada, o prazer foi meu.